Glória a Deus. Assentai-vos. Bom, né? Só o Senhor pode aquietar o nosso coração. Só o Senhor pode trazer a paz que o nosso coração necessita. Só o Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, amém? Quero cumprimentar os irmãos que chegaram aí no decorrer do culto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É muito bom estarmos juntos neste lugar. Muito bom estarmos juntos aqui. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, do verso 6 ao verso 12. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Não vamos ler o texto agora, mas já deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 8, do verso 6 ao verso 12. Nós sabemos muito bem que o livro de Apocalipse, ele tem como tema principal a vitória de Cristo e sua igreja. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, esse livro vai contar a sua história, a história da igreja e a vitória, melhor dizendo, a vitória da igreja. Por quê? Porque a vitória é do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus diz que em Cristo nós somos mais. Então, esse livro ele trata da vitória de Cristo e a sua igreja. Você pode ter paz no seu coração, porque Cristo venceu. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já sabemos o final da história. O final da história é a vitória de Cristo e da sua igreja. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Cristo, eu quero dizer para você, se você quiser vencer, nós já sabemos o lado que vai vencer dessa história. Então, se você escolheu o outro lado, eu lamento dizer para você, você vai perder. Você vai estar do lado de quem vai perder. Então entregue a sua vida a Cristo. Semana passada, nós entramos na 4ª sessão desse livro. Nós entendemos que Apocalipse aborda sessões paralelas que vão contando a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a cada sessão, a cada cena, essa história vai ficando mais intensa, mais dramática, até chegar no seu ápice, que é a segunda vinda de Cristo e a sua vitória final. Semana passada nós entramos na 4ª sessão, as 7 trombetas de Deus. Essa sessão, nós estudamos na semana passada, nós iniciamos na semana passada, ela mostra o anjo de Deus com o incensário nas mãos, com as orações da igreja, as orações dos santos, chegando diante do trono de Deus para apresentá-la. O tema da semana passada foi silêncio no céu. Algo grande está para acontecer. A igreja está orando. O juízo de Deus será derramado sobre a terra. Logo após essa cena, a sessão relata as trombetas de Deus sendo tocadas. As trombetas, meu irmão, são avisos de Deus. Elas são tocadas como avisos de Deus. O Senhor derramará a sua ira, o Senhor derramará juízo, porém Deus avisa. Antes de Deus punir, Ele sempre avisa.
Você não vai ser enganado, querido. Você não será enganado. Deus está avisando você. Cada acontecimento da história, Deus está avisando você que vai chegar o fim, vai chegar o dia do juízo. Cada coisa que acontece na minha vida, ela acontece para cumprir os propósitos eternos de Deus. Essa sessão, ela se divide em algumas partes. Semana passada, nós olhamos para o silêncio do céu, a oração dos santos. Nessa semana e na próxima, nós iremos abordar, ou nas próximas, nós iremos abordar as 7 trombetas de Deus. Antes de punir, Deus sempre avisa. Essas trombetas de Deus, essas 7 trombetas de Deus, elas são divididas em 2 partes. As 4 primeiras e as 3 últimas. As 4 primeiras são os juízos de Deus atingindo a natureza. A gente vai ver isso hoje. A natureza sofre. E as 3 últimas, que a Bíblia fala que são os ais. Os ais são os juízos de Deus que invadem a terra e aterrorizam os homens. Nós começaremos hoje olhando para essa primeira série de trombetas. Então, com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler do verso 6 até o verso 12. Amém? Está comigo? Sim ou não? Vira para o seu vizinho e fala assim: não dorme não. A trombeta já vai começar a tocar. Acorda, irmão. Diz assim o texto bíblico: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos ajudar? O que vocês acham? Vamos pedir para Deus nos ajudar mais um pouco nessa noite? Amém? Então ore aí. Ore para Deus falar ao seu coração. Ore para a gente entender o recado de Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa hora. Um texto impressionante. Um texto desafiador para nós. Mas nós cremos que o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a entender a Tua voz nessa noite. Eu creio que o Teu Espírito Santo pode nos ajudar a olhar para esse texto e aprender dele. Aprender dele. Que haja unção do Teu Espírito sobre nós, sobre todos nós, não só
quem está pregando, mas quem está ouvindo. Por favor, Deus, possamos sair daqui nessa noite, sabendo um pouco mais sobre a sua volta. Por favor, Senhor, nós temos temor e humildade diante do Senhor, e pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto desafiador. E a gente precisa olhar para esse texto e aprender dele. Como eu venho dizendo, Apocalipse precisa ser olhado como um quadro, uma cena. E eu queria que você olhasse para esse texto desse jeito, como uma cena de um filme espetacular que vai acontecer. O texto fala das trombetas de Deus. As trombetas de Deus são avisos de Deus ao longo da história. São avisos de Deus ao longo da história, chamando pecadores ao arrependimento. As trombetas de Deus são avisos de Deus ao longo da história, chamando pecadores ao arrependimento. O que significa o toque de uma trombeta para o povo de Israel, para o povo de Deus? Por que João usa isso? Porque essa é a cena. Para que servem, ou para que serviam as trombetas para o povo de Deus? Deuteronômio capítulo 10 fala sobre isso. E eu vejo aqui pelo menos 3 funções importantes para uma trombeta ser tocada. A primeira delas, as trombetas eram tocadas para reunir o povo de Deus. Deuteronômio não, Números 10. Está lá em Números 10, de 1 a 8. As trombetas eram tocadas para reunir o povo de Deus. É isso que vai acontecer. O povo de Deus será reunido ao som da última trombeta. A trombeta também, as trombetas eram tocadas para anunciar uma batalha, uma guerra. Está lá em Números 10, 9. Quando a última trombeta soar, haverá uma batalha, mas nós já sabemos quem vai vencer a batalha, porque ele já venceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, essa vitória foi conquistada, será concluída. O martelo final, a martelada final, quando o Senhor Jesus voltar ao som da última trombeta. As trombetas também eram usadas para anunciar um evento importante. Eventos especiais, importantes. Números 10, 10. Então, em Números 10, de 1 a 10, a gente encontra algumas funções, ou as funções principais, quando uma trombeta era tocada. Então, João, como um judeu, sabia muito bem a importância disso. A importância desse instrumento para o povo de Deus. E aqui a gente vê a trombeta sendo tocada. Um importante símbolo da intervenção de Deus. E aqui o apóstolo mostra isso. A trombeta será tocada porque algo grande está para acontecer. A trombeta será tocada porque há um evento grande por vir. A trombeta será tocada porque o maior evento da história está por vir. A segunda vinda de Cristo é o maior evento da história e será anunciado pelo toque
da última trombeta de Deus. Está preparado, querido? Está preparado? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. Se você já tiver morrido, vai ressuscitar incorruptível. Se for nos nossos dias, seremos transformados pelo Senhor. Amém? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu irmão, as trombetas falam do juízo de Deus que precede a vinda de Cristo. Os juízos de Deus que precedem a volta de Jesus. Essas trombetas revelam uma série de calamidades que acontecem na história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Obrigado, Lucas. As trombetas também têm um papel de chamar a atenção dos homens. As trombetas têm um papel de chamar o homem ao arrependimento. Chamar o homem ao arrependimento. Antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, Ele dá aos homens a oportunidade de arrependimento. Entende isso, irmãos? A ira de Deus aqui, pelo menos nessas primeiras trombetas, a gente vai perceber que a ira de Deus, ela é misturada com graça, ela é misturada com misericórdia. Ela é misturada com a bondade de Deus, porque Deus está chamando o homem ao arrependimento. Deus está chamando o homem ao arrependimento. Meu amado irmão, meu amigo, você que está aqui, você que está na sua casa, Deus está chamando você ao arrependimento. Devemos nos aproximar de Deus diante de tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitos não vão querer. Olha o que nós estamos vivendo. Olha que trombeta de Deus foi tocada nesse ano. Muita gente está ouvindo. Mas se você sair daqui depois do culto e for para sua casa, você vai ver que tem muita gente ainda que não está percebendo. Tem muita gente ainda que não está percebendo. Mas a trombeta está tocando. A trombeta está anunciando. Algo grande está para acontecer. Deus está chamando o homem ao arrependimento. Meu irmão, meu amigo, é necessário abrir os olhos e enxergar os anúncios de Deus ao longo da história. Deus está sacudindo essa terra, mas os homens parecem que não percebem. Muitos estão distraídos, preocupados com as suas realizações pessoais, distraído com as suas paixões, não estão percebendo, não estão vendo que Deus está sacudindo essa terra, meu irmão. 2020, Deus sacudiu as nações esse ano.
mas muitos estão preocupados com as suas realizações pessoais. Esse ano não deu para me realizar isso, não deu para me realizar aquilo, esse ano não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo, entende? Preocupado com as suas realizações pessoais, não estão percebendo que a trombeta de Deus está sendo tocada. Olha os acontecimentos, olha o que a Bíblia diz e olha para a sua volta. A Bíblia se cumpre a cada dia, irmãos. A Bíblia se cumpre a cada geração. A cada geração. Não devemos ficar indiferentes, frios, diante dos sinais de Deus, anunciando a volta de Cristo. Não podemos ficar indiferentes, não podemos. Vamos analisar. Eu convido você a analisar essas trombetas. Hoje nós abordaremos, nós iremos olhar para as 4 primeiras, os juízos de Deus atingindo a natureza. Essas trombetas falam de catástrofes naturais que atingem o mundo. Ele diz que a terra, o mar, os rios, os astros, todos são impactados por Deus. Parece que o habitat do homem está sendo mexido. Parece que o habitat do homem está sendo destruído, atingido. Não há lugar seguro mais. Não há lugar seguro mais. O único lugar é na presença de Deus. O único lugar seguro é na presença de Deus. Deus está sacudindo a terra, irmãos. Sacudindo a terra. Essa é a verdade. Vamos olhar para essas 4 primeiras trombetas. Uma visão panorâmica desse texto. Vamos à primeira. Olha o que o texto diz. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Irmãos, olha que cena. Olha que cena. O texto fala de uma tempestade de granizo, fogo e sangue misturado com fogo que atinge a terra. Quando nós olhamos para isso, a gente precisa fazer um paralelo com as pragas que aconteceram no Egito. E muitas dessas trombetas têm como base, como paralelo, o que aconteceu no Egito. No Egito, os juízos de Deus sendo derramados sobre uma nação má que oprime o povo de Deus. Há um paralelo, uma semelhança entre as trombetas e algumas pragas. O certo é que ambas, as duas, são ou vêm em resposta ao clamor do povo de Deus. A cena aqui é impressionante, é apavorante, mas ela vem em resposta ao clamor da igreja. Nós vimos na semana passada que vai chegar um momento que essas orações misturadas com essa adoração e tudo aquilo que foi levado diante do altar será derramado sobre a terra. Não foi isso que nós lemos na semana passada? E vozes, trovões e relâmpagos é a resposta de Deus. Deus está sacudindo a terra em resposta ao clamor da igreja. É um paralelo com o que aconteceu no Egito. O texto fala de calamidades naturais, catástrofes naturais, só que elas estão debaixo do controle de Deus e elas fazem parte do seu propósito eterno.
elas fazem parte do seu propósito de punir o pecado, mas também de chamar pecadores ao arrependimento. Tem disso, irmãos. Esses juízos, eles têm um propósito duplo, de punir o pecado e de salvar o pecador arrependido. E é isso que está acontecendo a cada toque de trombeta. É isso que está acontecendo a cada abalo que Deus tem feito nesse mundo. Nós não temos ideia de quantas pessoas Deus salvou no meio dessa pandemia. Nós não temos ideia. Só aqui na nossa igreja, mais de 20 pessoas entregaram a vida a Cristo no meio dessa pandemia. Só aqui na nossa igreja. Fora as outras igrejas da nossa cidade e as igrejas do nosso Brasil e das nações. Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente está ouvindo o toque da trombeta. Muita gente está vendo os juízos de Deus, punindo o pecado, mas tem muita gente se arrependendo dos seus pecados e entregando sua vida a Cristo. É isso que o texto nos ensina, é isso que o texto nos mostra, essas calamidades acontecendo, é Deus punindo. Esses desastres foram atirados na terra, porém são controlados no céu. Todas as coisas acontecem debaixo do controle de Deus. É interessante a gente entender isso. A sala de comando não é o inferno. A sala de comando é o céu. É do céu que vêm as vozes, é do céu que vêm os selos, é do céu que vêm as trombetas, é do céu que parte tudo. Tudo. Agora, há um detalhe em cada trombeta dessa. Há um detalhe interessante. A destruição não é total, por enquanto. A destruição não é total, ela é parcial. O texto diz que é uma terça parte. Não é total, é parcial. Esses sinais do fim, eles estão acontecendo, mas a destruição não é total, porque Deus está chamando o homem ao arrependimento. Por isso é parcial. Por isso é parcial. Meu irmão, você precisa ouvir isso. A destruição ainda não é total, mas a terra está sendo sacudida por Deus. A terra está sendo sacudida pelo Senhor. Deus está chamando homens, Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Arrependimento. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a segunda trombeta, e algo como um grande monte em chama foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Como já vimos antes, Deus tem enviado ao mundo os seus juízos. Parece que o homem não percebe. Esta trombeta, ela atinge de cheio o mar, as criaturas marítimas, as atividades marítimas. O texto diz que algo como um grande monte em chamas, entende? Parecido, é como um grande monte em chamas, é lançado sobre o mar e promove uma grande destruição. Meu irmão, é difícil entender isso, é difícil interpretar os detalhes, mas a gente percebe aqui que o mar será afetado na sua terça parte. Isso aqui dá para a gente entender. Não podemos interpretar isso como literal, mas sim como um anúncio de grande destruição nos mares. Algo grande vai acontecer nos mares. Algo grande vai acontecer na terra.
Algo grande vai acontecer nos astros. A gente vai ver isso daqui a pouco. Esse juízo parece ser mais severo um pouco do que o primeiro. Porque esse juízo, ele fala que agora os prejuízos não são somente ambientais. Agora há prejuízos na economia, há prejuízo para as pessoas, as embarcações são afetadas. Há um prejuízo na pesca, por quê? Porque muitas criaturas do mar, que vivem no mar, vão morrer. É isso que o texto diz. Essa trombeta parece ser um pouco mais severa. Os homens e suas embarcações também serão destruídas. Nessa trombeta percebemos que não só a natureza, mas os animais também estão sofrendo, os homens e seus negócios. Essa trombeta é semelhante à segunda praga do Egito, quando as águas do Nilo se transformam em sangue e os peixes morrem. Mais uma vez se repete a expressão: a destruição ainda não é total, é a terça parte. Ela é parcial. Porém, elas vão ficando cada vez mais severas, cada vez mais violentas, até chegar o grande dia. Até chegar o grande dia, onde a possibilidade ou as possibilidades de arrependimento já serão esgotadas. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. A gente percebe que as coisas vão ficando mais sérias. Sérias talvez não seja a palavra correta, mais duras, os juízos mais pesados. A gente vai para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O alvo de Deus são as águas potáveis, as águas doces da terra. Interessante que, ao contrário do que aconteceu em Mara, em Êxodo 15, as águas amargas se tornaram doces. As águas amargas se tornaram potáveis. Chegará o dia em que a água potável desse planeta vai se tornar amarga. Pelo menos 1/3 delas. 1/3 delas. Aqui, ao contrário de Mara, lá no deserto, na caminhada, ao contrário do que aconteceu lá a maldição se tornou em bênção. Aqui a bênção vai se tornar em maldição. A grande preocupação do mundo hoje, do homem hoje, é a água potável. É a água potável. Estima-se que o maior problema que o homem enfrentará na sua história é a escassez de água potável. Nós vivemos num país que, ao invés de chamar terra, deveria chamar água. Porém, 97% da água do planeta Terra é água salgada. Apenas 3%, se não me falha a memória, 97,5%, para ser mais preciso na minha pesquisa, é água salgada. O restante, 2,5%, somente é água doce. E desses 2,5%, 1% só está disponível para nós, porque o resto está armazenado em forma de gelo. Entende isso, irmão?
Então, o pouquinho que resta, desse pouquinho, 1/3 vai se tornar amargo. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Os ímpios não encontrarão descanso verdadeiro. Não há nenhum lugar seguro para os ímpios. Não há. Não somente a terra e o mar serão afetados pelos juízos de Deus, mas também as fontes e os rios estarão contra os homens maus. Contra os homens maus. Já imaginou, irmãos, esse dia? Em que as fontes das águas boas, e olha que nós estamos acostumados com isso, começar a dar água amarga, começar a dar água amarga. A cada toque da trombeta, há uma parte do mundo que é afetada, atacada. A destruição, portanto, é parcial, não total. Ainda não estamos no fim, mas o fim está próximo. As portas da graça ainda estão abertas e Deus continua chamando pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Você precisa vir, meu irmão. Você precisa se achegar ao Senhor. Você precisa se achegar ao Senhor. Aí a gente chega na 4ª trombeta. O 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu, e 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Chegamos, enfim, à última parte dessa primeira sequência de trombetas. As primeiras 4. Aqui a gente vê o sol, a lua e as estrelas sendo feridas pelos atos poderosos de Deus. Muitas calamidades vindas do céu estão atingindo a terra em nossa história. Meteoro caindo, eclipse escurecendo o dia, tempestade de areia, furacões, tornados, tsunamis e outras calamidades têm visitado a terra de maneira espantosa e surpreendente. Mas isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Michael Wilcock, ele diz que os selos de Deus mostram a igreja sofredora clamando por justiça. Porém, as trombetas são os avisos de Deus e suas misericórdias sendo derramadas a um mundo caído. A um mundo caído. Não importa para onde o homem olhe. Não importa para que lado você olhe. O texto fala de destruição e juízo. É terrível ver a bênção de Deus abandonando a terra, região por região. E como o caos vai tomando conta da terra, é isso que a gente percebe. A bênção de Deus indo embora, se afastando. Porém, é necessário, mais uma vez, observarmos que essa destruição não é total. Ainda há tempo do homem se arrepender e voltar para Deus. Eu queria fazer algumas reflexões aqui, antes de irmos para a conclusão. Meu irmão, essas cenas que nos foram apresentadas, elas são uma série de acontecimentos que precedem o fim, que vem antes do fim. É o início das dores, pregado por Jesus no sermão escatológico. O sermão escatológico, ele abrange, ele abraça o livro de Apocalipse. Falam da mesma coisa, do início das dores.
O Senhor Jesus, e a Bíblia compara o fim, o início, aquele momento que precede o fim, com umas dores de parto, como o trabalho de parto de uma mulher. Essas dores, elas vão ficando cada vez mais intensas, e o espaço entre elas vão ficando cada vez mais curtos. Quem aqui nunca passou ou vivenciou momentos assim, seja com a sua mãe, com o seu irmão, seja com a sua esposa? E aí muitas vezes a gente vai, ela sente aquelas dores e vamos para o hospital, chega lá, não, é um alarme falso. Aí a mulher volta rindo, não estou sentindo mais nada. Mas estava indo gritando. Vai nascer, meu Deus, vai nascer. Aí depois volta. Aí passa lá uma semana, mais ou menos, ou 15 dias. Agora vai, vamos lá, vamos. Aí chega lá, só que as dores são maiores. Agora não são 15 dias mais. Vai demorar uma semana só. Daqui a pouco vai e vai. E as dores vão ficando mais intensas. Até aquela dor insuportável, eu acho. Eu acho. Né? E aí chega o dia. É assim que Jesus comparou. E essas trombetas são isso. São os juízos, são as contrações. Alguns anos atrás, eu preguei em Marcos aqui na igreja, quando eu expus uma série em Marcos, eu falei sobre as placas sinalizando o fim. Quem se lembra dessa série aqui? Eita, glória a Deus. Então, irmãos, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. São as placas sinalizando que o fim se aproxima. Quanto mais perto o destino, maior é a placa. Se você sair daqui e vai viajar para o Rio de Janeiro, você vai chegar ali na frente, está escrito Rio de Janeiro, pequenininho. Aí você vai andar 100 quilômetros, você vai ver escrito Rio de Janeiro maior um pouquinho. Aí depois você chega lá em Além Paraíba, aí já tem um Rio de Janeiro maiorzão. Não é isso? Aí depois você sobe a serra, e aí quando vai chegando, aí você vê as placas ficando cada vez maiores. Dizendo para você, você está chegando no seu destino. Entende como é que a gente deve olhar para Apocalipse? Essas placas vão ficando cada vez maiores, mais intensas. É de extrema importância a gente observar o que está acontecendo ao longo da história. É de extrema importância a gente olhar o que está acontecendo à nossa volta, e olhar para a Bíblia e falar, meu Deus, está se cumprindo a cada ano, a cada geração. Está se cumprindo. Jesus Cristo está voltando, isso está ficando cada vez mais claro, irmãos. Está cada vez mais claro quando olhamos para as Escrituras e olhamos para a nossa volta. 1 João, capítulo 2, verso 18. Olha o que João disse. Filhinhos, vê se João estava esperando Jesus já. Filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha o que João está dizendo aqui, irmãos. Ele já estava percebendo. É a última hora. Muitos anticristos estão surgindo. A gente sabe que lá no finalzinho vai se levantar o anticristo. Aquele que vai perseguir a igreja ferozmente. Mas aquele que será derrotado pelo Senhor.
tremendamente. Mas muitos anticristos têm se levantado, João já estava dizendo. Anticristo significa aquele que é contra Cristo ou aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. Muitos têm se levantado, irmãos. Muitos perseguindo a igreja. Perseguindo a igreja. Mas eu quero destacar nesse texto as vezes que João repete nesse versículo somente: filhinhos, esta é a última hora. No final ele termina: pois sabemos que esta é a última hora. Meu irmão, Jesus Cristo está às portas. O Rei está voltando. Foi o que nós cantamos aqui. Eu quero convidá-lo a encerrar fazendo mais algumas reflexões. Guarde no seu coração. É a minha conclusão. Guarde no seu coração. Eu quero falar pelo menos 3 lições que a gente tira desse texto para as nossas vidas. Eu sei que tem muitas outras, mas eu separei 3. Primeiro, tudo o que está acontecendo no mundo, seja de bom ou de ruim, tudo o que está acontecendo no mundo, bom ou ruim aos nossos olhos, estão debaixo do controle de Deus e servindo aos propósitos eternos de Deus. Meu irmão, tudo que você está vendo no mundo hoje, seja de bom ou seja de ruim, tudo isso está servindo para os propósitos eternos de Deus. Quer entendamos ou não, precisamos crer. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pastor, mas como é que pode, pastor? Essa pandemia está trazendo tantos prejuízos. Eu sei. Como é que o senhor pode dizer que Deus está no controle de todas as coisas, pastor? Como é que o senhor pode dizer que Deus está usando isso? Deus está. Porque o texto diz que Deus age em todas as coisas. Deus faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Como, pastor? Não sei. Mas eu sei que Deus faz. Mas eu sei que Deus faz. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus não está no controle somente das coisas boas que acontecem na sua vida. Deus também está no controle quando as coisas ruins acontecem. E eu quero dizer para você, por pior que elas sejam, Deus tem propósitos eternos para a sua vida. Deus tem propósitos eternos para a sua vida. Segundo lugar, todas as calamidades que afetaram e afetarão a terra, têm como propósito, têm como objetivo despertar o homem para o juízo final. Tudo que acontece, irmãos, tudo que acontece, calamidades, tudo que nos afetaram, que nos afetarão, tem como objetivo despertar o homem para o acerto de contas. Para o acerto de contas. Meu irmão, tudo que acontece na sua vida é para despertar você. Tudo que acontece na sua vida, todas as trombetazinhas que tocam na minha vida e na sua, entende? Aqueles apertos, aquelas provas, aqueles momentos difíceis que acontecem na minha vida e na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está despertando a sua igreja, Deus está despertando o seu povo. Desperta tu que dormes, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Acorda. Diga para o seu vizinho assim: ei, irmão, acorda, Jesus Cristo está voltando.
você tem sido despertado. Salmo 98, 9, cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Não é isso que nós cantamos? Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Terceiro lugar, a vontade de Deus é sempre salvar o perdido. A vontade de Deus é de sempre salvar o perdido. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Sabe por quê? Porque antes de punir, Deus sempre avisa. Ah, pastor, não sabia. Sabia sim. Deus está avisando você. Deus está avisando. Mesmo diante de tamanha destruição, podemos ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, chamando pecadores ao arrependimento, buscando salvar o homem perdido. Mateus capítulo 18, verso 11 ao verso 14, diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E aí ele conta essa história. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela do que com as 99 que não se perderam. E aí ele conclui: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Não quer. Meu caro irmão, meu amigo, você que está aqui no prédio da igreja, você que está aí na sua casa, ouça a voz de Deus te chamando. Ouça a voz de Deus chamando você, através de todos os acontecimentos da sua vida. Ouça a voz de Deus te chamando, ante ao toque das trombetas de Deus. A vontade de Deus é que nenhum de seus pequeninos se perca. Deus não quer que você se perca, meu irmão. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer salvar você. Deus está lhe chamando para um compromisso. Deus está chamando você ao arrependimento. Acorda, meu irmão. Acorda, meu amigo. O tempo está se esgotando. Chegará o dia em que as portas da graça se fecharão e não haverá mais tempo de arrependimento. Por enquanto, os juízos têm sido parciais. Ainda há tempo. Deus está chamando você. As trombetas são os avisos de Deus ao longo da história, chamando pecadores ao arrependimento. Feche os teus olhos por um instante. Deus falou com você nessa noite, meu irmão. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo está voltando. Vai chegar um dia que Ele vai voltar. Pessoalmente, visivelmente, historicamente. Entende isso? Vai chegar o dia em que a igreja
será tomada e Deus acertará as contas com os ímpios, com os pecadores que não querem se arrepender, com aqueles que viram as costas para Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós tivemos a oportunidade de olhar para um texto tão poderoso da Tua palavra, tão revelador, e anunciamos que o Senhor há de voltar para buscar, para salvar, para acertar as contas com o homem. Que o Senhor desperte o teu povo, que o Senhor desperte os homens, para que o Senhor possa salvar os que se arrependem. Percebemos, Senhor, a cada dia as trombetas do Senhor sendo tocadas na terra, no mar, no céu, no coração do homem, chamando pecadores ao arrependimento. Se você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, meu irmão, eu queria que aonde você estivesse, você erguesse a sua mão bem alto. Amém. Amém. Mais alguém deseja se reconciliar hoje com o Senhor, com a igreja? Amém.